Debate Bola 4 Linhas está de volta e o assunto de momento é o Mengão, o Flamengo. Flamengo que empatou em 1-1 com o Macaé, né? Com o Ronaldinho perdendo um pênalti que... Onde é que ele jogou essa bola, hein? Acho que ela tá chegando aqui agora, hein? Cuidado. Ele mandou pelos ares a oportunidade do Flamengo chegar em primeiro lugar, terminar em primeiro lugar no Grupo A da Taça Rio. Gente, vocês se lembram daquelas chamadas antigas da Globo com relação à Copa do Mundo? Parece isso, né? Que a bola viajava os continentes todos. A bola deve estar viajando os continentes todos, né? Lembrou aquele comercial, lembra do Roberto Carlos, de um chinelo? Que ele ia dar o chute, o chinelo e ia embora, né? Isso era uma propaganda da Ryder, que no final chegava na casa de uma menina e ela falava Roberto Carlos. Isso. Roberto Carlos, é verdade. Como o tempo passa rápido, hein? Meu Deus do céu, estamos ficando velhinhos. Mas o Ronaldinho, o que vocês acharam daquele pênalti? Foi o quê? Foi displicência? Ele pegou mal na bola? O que foi? Olha, o Pedro, eu acho que foi mais cansaço. Foi mais assim, por cansaço. Deu pra ver que ele tava praticamente... Tava esgotado em campo. E eu acho que isso aí, inclusive, é por conta do esquema do Vanderlei Luxemburgo. Ele tá sobrecarregado demais. Ele tá fazendo duas funções ao mesmo tempo. Ele é atacante, ele é quarto homem de meio de campo. Aí ele tem que ser centroavante de vez em quando. Peraí, né? O problema, Vinícius, é que concordo com você em gênero, número e grau, mas o problema é o seguinte, né? O Flamengo, os atacantes que o Flamengo tem, David, entendeu? Sim, o Vanderlei não tá na fase oscilante ainda. Mas o Vanderlei, entendeu? É o único que deve ser escalado, entendeu? Para a posição de centroavante. Por quê? Porque é o único centroavante que o Flamengo tem, de fato. Entendeu? Mas o Vanderlei Luxemburgo não quer escalar, aí fica complicado, entendeu? E aí o Ronaldinho tem que jogar de centroavante. Como diria o Pedro, é muito pouco para ele, né? Ficar trocando pancada com o zagueiro. E outra coisa também, Diniz, já aproveitando o que você falou, vou lançar aqui uma polêmica também um pouco sobre a torcida do Flamengo. Primeiro, eu acho que está reclamando muito cedo do Ronaldinho Gaúcho, terem criticado tanto o Ronaldinho Gaúcho de cara. E segundo, eles estão encarnando demais no Botinelli, tá certo, o Botinelli mais uma vez fez uma partida muito fraca, mas essa comparação que ele tá com o Dario Conca, só lembrando, o Dario Conca, quando começou no Vasco, ele demorou demais para se firmar. Muito bem lembrado, Vinícius. Demorou muito mesmo. Até porque o Conca era muito tímido quando ele começou no Vasco. Acho que era a grande crítica que todo mundo fazia ao Conca. Eu acho que é adaptação. Acho que o Botinelli está faltando adaptação para ele. Eu concordo com vocês dois. Acho que o Botinelli também está muito tímido, né? E por isso que ele acaba não fazendo boas partidas. O Botinelli tem talento, né? Você veja no gol que ele fez contra o América Mineiro, entendeu? Não é qualquer jogador que faz aquele gol de falta. Amigos de mesa, vamos lá. O Flamengo, como já vinha falando há um tempo atrás, tem o Ronaldinho Gaúcho, Thiago Neves jogando, como o Vinícius falou, de meia, de atacante, e aí ele fala, mas o Flamengo não tem atacante, então tem que botar... O Luxemburgo sabe que o Flamengo não tem atacante, insiste com o David, bota o Vanderlei, que oscila entre boas partidas e partidas não tão boas assim. Não sei porque comprou briga com a torcida, não quis o Adriano e também não pede nenhum outro atacante. Eu acho também que esse é o grande problema do Flamengo, é a falta de um homem de frente. O David eu também acho que é muito sacrificado quando entra nessa posição, porque como a gente já conversou aqui várias vezes no programa, ele nunca foi centroavante na carreira dele. Isso. E acaba sacrificando dois bons jogadores, o David e o Ronaldinho. O David, então, esse já super queimado com a torcida do Flamengo, fica complicado para os dois jogadores poderem mostrar um bom futebol. Outro adendo nessa história é que o Flamengo está interessado no Wagner Love. Se o Wagner Love não for liberado, ele não vem. E aí já surgiu um plano B. Grafite. Será que o Grafite vai deixar a Alemanha para vir pro Flamengo? Grafite também que nunca foi centroavante, né? Eu acho que ele não é essas coisas também, não. É um jogador de porte, mas sempre foi um jogador de lado de campo. Você não concorda, Fernando? Concordo, mas olha só. Entre Wagner Love e Grafite, sou muito, muito mais Wagner Love, né? É um abismo. É um abismo, assim, gigantesco. É como se você abrisse um buraco daqui, entendeu? E caísse lá no Japão, entendeu? Mais ou menos assim.
entendeu? Grafite me lembra Copa do Mundo de 2010, mais ou menos, entendeu? Oh. E o Wagner Love me lembra coisas boas, entendeu? Como jogos bons pelo Palmeiras, jogos bons pelo Flamengo também, entendeu? E, enfim, olha, eu só vou fazer um adendozinho. O Wagner Love só pode vir em julho, certo? Certo. Só que o Flamengo tem um centroavante, sim, no time de juniores, e bom, que é o Lucas. Por que o Luxemburgo não puxa o Lucas pro time de cima? Cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém, mas eu acho que o Vanderlei Luxemburgo está muito cauteloso, tanto com relação ao time de júnior, quanto como foi com relação ao time do time diante do Macaé. O Luxemburgo nos últimos anos tem tido algum problema para lançar jogadores da base, né? No Santos ele chegou a barrar o Neymar, lembra? Que ele mandou o Neymar de volta para os juniores, ele falou que o Neymar ainda não estava preparado. Acho que nos últimos anos ele não tem se dado muito bem com as categorias de base, não. E só falando um pouquinho sobre o Wagner Love e o Grafite, eu acho o Wagner Love mais jogador que o Grafite, mas não acho esse abismo todo também, não. Eu tô falando não vejo assim. porque eu não gosto, sinceramente, não gosto do futebol do Grafite de jeito nenhum. Eu acho o Grafite um jogador muito útil, eu acho, para um time. Eu acho um jogador forte, jogador que faz jogada de linha de fundo. Eu pelo menos gosto do Grafite, eu acho que é um bom jogador para você ter no seu, minimamente no seu elenco. Se botar um zagueiro chamado Borracha para marcar, ele fica apagado em campo. É complicado, Vinícius. Mas assim, eu até falo assim, se eu vou bater um time no Paroímpa ali, eu escolho, eu fico na dúvida quem que eu pego, se eu pego o Wagner Love ou o Grafite. Isso, opinião minha. Eu não vejo essa diferença toda entre os dois. O Fernando, eu acho que não tá concordando muito comigo, não. Mas olha só, Pedro, jogador forte que faz jogadas boas pela linha de fundo, o Flamengo já tem, que é o Diego Maurício. Entendeu? E é muito melhor que o Grafite. Ah, não é mesmo. Ah, não é, não. O Diego Maurício é um jogador melhor do que o Grafite? Pô, ele nunca jogou um futebol que se aproxime do Grafite. Eu acho que não dá pra comparar. Eu acho que não dá pra comparar. Eu acho que são funções diferentes. E longe disso, porque o Grafite é um jogador que já teve ótimas passagens pelo São Paulo, foi artilheiro do campeonato alemão. Pô, o Diego Maurício ainda tem que, comer muito feijão com arroz pra chegar perto do que o Grafite já mostrou na carreira dele. Mas eu acho assim, com relação ao jogo, a gente viu um primeiro tempo muito sem graça no Raulinho de Oliveira, né? E o Flamengo melhorou quando entrou o Thiago Neves e também teve a entrada do Diego Maurício. O Thiago Neves entrou no lugar do Botinelli e o Diego Maurício no lugar do David, se eu não me engano. Aí aos 12 minutos, num lance de bola parada, o Ronaldinho Gaúcho aí foi fundamental, ele desviou, ele cruzou para o Jean desviar de cabeça. O André Gomes tentou cortar, mas acabou não adiantando, a bola foi mesmo para a própria rede, a bola tava escrito que o Jean ia fazer um gol, talvez para calar, para queimar a língua dos críticos, das pessoas que tanto criticam o Jean. Só que ele tá virando o Wellington também, né? Ele tem que ter sempre uma pichotada dele durante o jogo, é verdade, Diniz? Ô, Vinícius, ele tá virando não, ele sempre foi um Wellington, né, rapaz? Um Wellington de 33 anos de idade, né, rapaz? Olha, mas com relação a isso, ao gol, o André Gomes é aquele mesmo, jogou no Friburguense, jogou, se não me engano, no Botafogo, né? Exatamente. Jogou no Botafogo. Pois é, aquele mesmo, também... torcida do Botafogo não tem muito boas lembranças dele, não. Ficar lembrando tragédia, rapaz, não lembra essas coisas, não. Agora, só fazer um bate-pronto aqui. Bruno, você achou que foi pênalti no Diego Maurício? Assim como no lance que aconteceu lá com o Vasco, também achei que não foi pênalti. Achei que o Diego Maurício, ele forçou a passagem e na disputa entre ombro ele caiu. Nada mais do que isso. Eu também achei que não houve nada. Mas é aquele pênalti controverso, assim como foi o do Diego Souza. Tem gente que vai achar que foi, tem gente que vai achar que não foi. Pra mim não foi também, foi como o Mauro César Pereira costuma falar, pênalti à brasileira, né? Assim, quando aconteceu o lance, eu falei, pênalti, como sempre, né? Pênalti mal marcado não entra. Não entrou, né? E agora, o que esperar da semifinal do Fla-Flu, Vinícius? Jogo dificílimo e também, olha só, eu acho que vai depender também muito do jogo da Libertadores. Como é que o Fluminense vai encarar, por exemplo, uma classificação, ele vai estar embalado. Agora, como é que ele vai encarar uma eliminação? Vai ficar nesse negócio de o ano acabou, o ano não acabou?
Complicado realmente, Vinícius. Eu acho que vale muito, tem que esperar um pouquinho até quarta-feira pra gente saber que tipo de adversário, que tipo de Fluminense o Flamengo vai encarar. Mas eu acho que o Flamengo vem embalado, é o bonde sem freio, não perdeu ainda. Eu acho que esse jogo... Espero que seja um jogo mais tranquilo, um jogo melhor, um jogo menos entediante do que foi o Fla-Flu do segundo turno. Eu acho que esse jogo de domingo, pro Flamengo, acho que vai ser complicado de qualquer forma. Porque se o Fluminense ganhar, vai empolgado. E se perder, é a única chance do Fluminense no primeiro semestre, né? Então, eu acho que o Fluminense vai entrar firme contra o Flamengo de qualquer forma. E, Fernando, eu queria te perguntar aí pela Copa do Brasil, o Horizonte, você acha que vai levar problema pro Flamengo? Olha, rapaz, se você for levar em conta o último jogo do Horizonte pelo Campeonato Cearense, o Horizonte levou de 6-5 do Icasa, né? Se você levar em conta esse último jogo, acho que não tanto, né? Acho que o Flamengo vai enxergar um Horizonte mais bonito, né? Na Copa do Brasil. Mas eu acho que o Flamengo é o favorito, sabe? A gente desconhece bastante o Horizonte, né? Mas eu acho que o Flamengo... Não, o ilustre desconhecido é sempre traiçoeiro. Sempre traiçoeiro, sempre complicado. Mas eu acho que o Flamengo é o favorito para esse jogo. Para o confronto como um todo, né? Você concorda, Bruno? Não, assim, eu acho que o Horizonte ele pode, como todo time pequeno com o Flamengo, né? Joga fechado e atrapalha. O Flamengo ele pode sentir um pouco de dificuldade de furar essa retranca do Horizonte, mas acho que no final, num todo, o Flamengo acaba conseguindo passar. Eu também concordo, acho que o Flamengo é franco favorito, né? Acho que vai ser uma tragédia enorme o Flamengo não classificar contra o Horizonte. Era mais que decide aqui no Engenhão, né? Acho que o Flamengo tem grande chance de se classificar. Não, a decisão é lá no Ceará. Desculpa, isso. A decisão é lá. Então, perdão, né? Eu acho que o Flamengo pode fazer um bom resultado já em cada quarta-feira. E agora o recado final, né? O giro final. O meu recado final vai para a torcida do Flamengo. O Ronaldinho tá devendo, né? A gente já falou aqui um pouquinho, né? Que ele tem jogado fora de posição, às vezes joga de centroavante, joga de quarto homem. Não encontrou a posição dele no Flamengo. Eu acho que ele ainda tá devendo, mas eu acho que o esquema não tem ajudado ele também. Eu acho que esse é o grande problema. Vinícius Faustino, seu recado final. Bom, no meu recado final, eu acho que também falando do Ronaldinho Gaúcho, eu queria dizer que daqui a pouco o Assis vai querer dobrar o salário do Ronaldinho Gaúcho. Poxa, ele tá jogando de meio de campo e de atacante, pô, tá sobrecarregado. Até quanto tempo? Até quando que o Assis vai querer não dobrar o salário ou triplicar o salário se ele continuar jogando de centroavante também? Vai doer pros bolsos de alguém, hein? É verdade. Bruno Ávila, seu recado final. Deixa eu só dar primeiro um palpite aqui no recado final dele. Você podia ter colocado mais uma função para o Ronaldinho Gaúcho, ser kicker de futebol americano. Com aquele pênalti ele faria um golzinho. Quanto ao meu recado final, vai para o Luxemburgo, né? O Flamengo, qualquer time de futebol, não só o Flamengo, joga com 11. O Flamengo está jogando com 10, sendo que um desses jogadores está fazendo duas funções. Por favor, vamos procurar um atacante para o Flamengo que David já está difícil de aturar. O Flamengo realmente precisa de um centroavante. Fernando Diniz, o seu recado final. Bom, meu recado final, vocês falaram aí que Fluminense será que vai entrar em campo, né, no domingo? Que Flamengo será que vai entrar em campo no domingo, hein? Será que o Flamengo vai entrar em campo depois de enxergar um horizonte mais bonito? Ou será que o Flamengo vai entrar em campo depois de enxergar um horizonte mais feio? Tomara que seja depois de enxergar um horizonte mais bonito, né? E tomara que a torcida do Flamengo compareça em peso, hein? Tem que comparecer em peso quarta-feira no Engenhão. Bom, tá certo. Olha só, antes disso, a pessoa deve estar assustado que a gente não falou quem fez o gol do Macaé, porque a palavra é muito difícil de falar esse nome, né? Mas dizem que foi Riantony. Eu acredito que seja o Riantony. Ray Anthony. Ray Anthony. Segundo o gol do Fantástico. Os Quatro Linhas é ajudado pela Unicarioca. A gente tem o apoio da Unicarioca, estamos falando diretamente dos estúdios do Rio Comprido. Unicarioca, formação de verdade. Acesse www.youtube.com/blog 4 Linhas. A comunicação está no ar.